Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a sociedade e o espaço geográfico. Professor, mas por que falar isso? Bom, porque dentro dessa mudança de espaço geográfico a partir da intervenção humana, a gente tem o geógrafo Milton Santos muito responsável por classificar ou por dar uma nomenclatura que é muito utilizada no concurso, tá? É, Quando a gente fala de terceira revolução industrial, a gente também utiliza o termo revolução técnico-científica informacional, que é uma nomenclatura dada pelo geógrafo Milton Santos. Tá? Então a gente precisa entender de onde surge, tá, essa nomenclatura. Bom, a gente vai ter o Milton Santos propondo uma classificação das formas de produção e organização da sociedade, tá? Ou seja, o comportamento da sociedade e também a sua relação com o espaço geográfico, além da sua organização. Então ele propõe aqui, uma primeira classificação, que é a classificação do que ele chama de meio natural. O que ele chama de meio natural tem as seguintes características. Bom, a gente vai ter algumas técnicas desenvolvidas ali, mas essas técnicas elas vão se harmonizar com as imposições da natureza, ou seja, são técnicas mais tradicionais. Um exemplo disso, a gente pode falar sobre o terraceamento. Tá? A gente tem uma aula sobre agricultura, sobre técnicas de produção na agricultura. Então, o terraceamento nada mais é do que uma técnica utilizada, tá, na Ásia, onde essa técnica ela vai ser adaptada às condições impostas pelo relevo. Tá? Então, dentro desse meio natural, existe uma relação limitante do espaço geográfico em relação às sociedades. Tá? Como característica ali da sociedade impactando o meio, a gente vai ter os impactos de maneira muito pequena ainda, tá? E concentrados, ou seja, a gente não tem uma ampliação dessa mudança de espaço geográfico. Elas são muito pontuais, visando, claro, um aumento de produtividade, mas esse aumento de produtividade muito associado, e muito dependente ao meio natural. Dentro dessa perspectiva aqui, o Milton Santos vai tratar a sociedade, as relações produtivas, como os homens sendo homens do tempo lento. Por que homens do tempo lento? Porque eles são homens do tempo da natureza, que é um tempo mais lento, tá, do que o tempo produzido pelo homem atualmente. Então, o homem do tempo lento é um homem dependente do meio natural. A gente vai ter aqui o meio técnico. O marco do meio técnico é a primeira revolução industrial, ou seja, a gente já tem ali, a partir de todas aquelas mudanças que a primeira revolução industrial colocam para a gente, e a gente tem um vídeo falando sobre a revolução industrial, sobre a primeira revolução industrial, a gente tem maior distanciamento do ambiente natural, ou seja, o homem ele já começa a transformar o espaço geográfico e ele já começa a se distanciar das suas limitações impostas pela natureza, ou seja, a produtividade, a produção agora, ela não está apenas mais associada à natureza, mas ela também está associada à técnica, tá? Ao meio técnico, às transformações, às imposições impostas pelas sociedades no espaço geográfico. E a gente consegue perceber isso, por exemplo, com a segunda revolução industrial, onde a gente tem um aumento de produtividade muito grande, tá? Por conta de aplicações tecnológicas. Esse meio técnico também é um meio de consolidação do sistema capitalista, tá? E é esse sistema capitalista que vai fazer com que haja cada vez maior necessidade de extração de recursos naturais e também da relação de maior fluidez, tá?
de produção, e isso vai fazer com que haja menor submissão ao tempo da natureza. Então, meios de transporte vão ser o principal ponto desse meio técnico. Então, se a gente tem no meio natural aquelas adaptações, no meio técnico, o homem, né, a sociedade já aplica no espaço geográfico, ferrovias, tá? Que vão mudar a paisagem e que também vão possibilitar esse deslocamento mais acelerado. E a gente tem, por fim, o meio técnico científico informacional, tá? Que vai ser o marco, a terceira revolução industrial. Mas aí que está um ponto, tá? Ele vai se tornar muito mais contundente a partir da década de 70. Por quê? Porque a gente vai ter uma evolução também dos meios de comunicação a partir da década de 70. Tá? Então, esse meio técnico científico informacional vai possibilitar uma compressão do espaço-tempo. O que seria isso? Vou dar um exemplo clássico, tá? Um exemplo e muito claro dessa compressão do espaço-tempo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês assistirem, não no momento em que eu estou gravando. E para vocês assistirem, se deslocando no transporte, se deslocando por dentro da sua casa, tá? Isso é o quê? É uma aproximação desse espaço-tempo. As relações sociais, as relações econômicas, elas se tornaram muito mais fluídas, tá? O espaço geográfico, ele apresenta muito mais fluidez. A gente não tem mais os entraves, né, que se tinha antes da Revolução Industrial, ou também no meio técnico. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais apenas a inserção do meio técnico, que são os transportes. No meio técnico científico informacional, a gente tem, por exemplo, os cabos de rede, a fibra ótica, tá? Que vão fazer parte da paisagem também do espaço geográfico, beleza? Então, essa é a mudança de perspectiva. No meio técnico, a gente tem a aplicação dos meios de transporte, né? No meio técnico científico informacional, a gente tem os meios de transportes inseridos no espaço, mas também tem os meios de informação, tá? De ciência. A gente tem um cientificismo muito maior inserido dentro dessa pauta. Perfeito? Então é daí que surge o meio técnico científico informacional. E aí, quando a gente fala da terceira revolução industrial, é muito importante a gente associar, né, dentro da nossa memória, o espaço geográfico dos Estados Unidos, do Vale do Silício, na Califórnia, tá? Que é basicamente onde a gente tem a Google, tá? Que é uma área de alta tecnologia aplicada dentro do espaço geográfico. Essa alta tecnologia aplicada dentro do espaço geográfico, lá na região do Vale do Silício, que é muito importante, né, para a produção de tecnologia informacional, né, os microchips, aquela área é dotada, tá, e tomada de tecnologia informacional. Tá? Ou seja, a fluidez ali, naquele espaço geográfico, é muito grande. E aí, por isso, a gente tem a terceira revolução industrial sendo esse ponto, esse marco do meio técnico científico informacional, mas principalmente a partir da década de 70, por conta da ciência aplicada nos meios de informação. Perfeito, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.